Atenção, amigos e internautas da Interativa TV. Está começando mais um episódio do Pode em Casa. E o nosso tema? Empreendedorismo. Quem é a minha convidada? A minha convidada de hoje carrega uma história não muito fácil. Uma história que veio da luta, da perseverança, da fé e da dedicação em tudo que faz. A minha convidada é mãe, é esposa e é empreendedora por natureza. Ela começou a sua história do empreendedorismo ainda criança, vendendo de porta em porta e hoje construiu o seu próprio espaço. Mas por trás de tudo isso existe uma história verdadeira e eu convido você a nos acompanhar durante todo esse episódio. E eu te apresento agora a minha convidada, Rosinete Dias. E para começarmos a nossa primeira rodada de perguntas, todo mundo quer saber, você quer saber, nós queremos saber. Quem é Rosinete Dias? Francisco, Rosinete Dias é mãe, empreendedora e dona de casa. E, sobretudo, dona dos próprios sonhos. Rose, nós podemos enxergar que você sempre foi uma mulher sonhadora. Hoje você já tem o seu próprio espaço na cidade de Inhuma, onde você atende tanto as suas clientes da zona rural, aqui do interior, quanto as pessoas da zona urbana. Como você se sente hoje vendo onde você chegou? Me sinto muito feliz, agradecida primeiramente pelas clientes da zona rural, que foi aonde eu tive o primeiro pontapé, né, de poder estar trabalhando, e agradecida pela oportunidade de ter chegado na zona urbana e conseguido as minhas clientes. Agora nós já conhecemos um pouco da Rosinete Dias de hoje. Vamos voltar um pouco lá no passado para entender toda a trajetória e o que verdadeiramente aconteceu e qual foram os passos e os caminhos que ela seguiu para chegar até aqui. Rosinete, vamos voltar agora lá para onde tudo começou, lá para o início. Com quantos anos você começou a empreender? E o que exatamente você vendia lá no começo? Bom, Francisco, começou bem nova. A minha avó pegava os produtos para vender, que aqui na nossa região costuma se passar os famosos camelôs. Sempre pegou aqueles kits que vinha gel, e eu sempre gostei de vender, sempre. E ali já comecei a ter aquela vontade, né, de ter meu próprio negócio. Ainda falando desse início no empreendedorismo, como era esse início na prática, lá no início? Você saía para vender de casa em casa, pegava produto com outras pessoas? Como isso funcionava? Sim, como eu te falei, os camelôs passavam, como eu era menor, minha avó pegava os produtos para me revender. Daí eu saía de porta em porta oferecendo os produtos. Logo após dava aquele prazo, voltava novamente pegando o dinheiro e acertando com os camelôs quando eles voltavam. Rosinete, o que te motivava naquela época? Era a necessidade? Era o desejo de ajudar a sua família? Ou já existia aí dentro de você o espírito e o desejo empreendedor? Bom, Francisco, sempre foi uma junção das duas coisas. Sempre aqui no nosso local, sempre muito carente, né, de trabalho e de necessidade. Mas dentro de mim sempre teve um lado que sempre me chamou para vender, para empreender. Como eu sempre gosto de dizer, eu acho que empreendedor já nasce empreendedor. Teve alguma venda, alguma situação que você passou, que você vivenciou, que você não conseguiu esquecer ainda? Sim, Francisco, sempre tem alguns episódios que acontecem, aquelas vendas que você vendia, que não conseguia receber no período certo, dava aquela atrasada, mas sempre a gente soube contornar essas situações e não perder a vontade de estar empreendendo e vendendo as coisas. Sobre algo que verdadeiramente me marcou, foi quando em um determinado tempo passava-se nas escolas uns rapazes vendendo umas raspadinhas, que a gente pegava, né, com autorização dos pais e tudo, para a gente ganhar uma maquiagem. Dali sempre nasceu o sonho de empreender na área da estética, com a maquiagem.
Dali eu vendi, consegui vender, me dediquei ao máximo, consegui vender todas a raspadinha e eu ganhei a minha primeira maquiagem, que era uma de coração, que abria assim 3 partes. Então isso marca até hoje no meu coração. É muito interessante ver que tudo teve um início muito simples. E chegou o momento que a vida pediu para que a nossa convidada desse um salto à frente e começasse a buscar coisas melhores e maiores. Vamos falar agora um pouco sobre essa evolução na vida da nossa convidada. Em que momento da sua vida você decidiu sair de vendas simples e partir para algo maior? Quando você decidiu entrar para a área da estética? E como foi essa virada? Bom, tudo foi através daquela maquiagem que eu ganhei, como eu falei, né? Dali então, em outra cidade, em Tubiara, eu fiz o curso profissional de maquiagem. Foi o primeiro pontapé inicial para mim empreender na área da estética. Sobre a virada, foi o desejo de ter meu próprio negócio e também cuidar das mulheres, da autoestima. Foi isso que me motivou e me motiva até hoje de empreender. Para evoluir é necessário coragem, determinação e perseverança. Como foi o processo para você conquistar um espaço de trabalho lá na cidade de Inhuma? Foi difícil para você estruturar tudo? Sim, muito difícil, muito desafiador. Entretanto, a maioria das pessoas, acredito que nunca acreditou que isso poderia se realizar. Acho que só 2 pessoas que eu sempre falei desse sonho, que sempre me impulsionou que eu ia conseguir. E em um determinado tempo eu fiquei fora e eu saí daqui com esse desejo. Eu vou me profissionalizar mais e eu volto para me ter meu espaço na cidade, que sempre foi um sonho, mas foi muito difícil e muito desafiador. Mas eu tive uma oportunidade e eu agarrei ela. Crescer sozinho é muito difícil, mas quando aparece alguém para somar, tudo parece ficar mais fácil. Agora vamos falar sobre parcerias. É claro que você não construiu tudo sozinha. Hoje você tem uma parceira que também atua na área da estética. Como surgiu essa parceria? Lembra da oportunidade? Então, a minha primeira oportunidade em relação a parcerias foi com Mariana, né? Mariana é lash design, né, de Inhuma, que atendia, tinha seu ponto, e ela viu em mim uma design, gostava do meu trabalho e me chamou para fazer uma parceria, né? E eu aceitei, né? De vista, porque a dificuldade que eu te falei, né? Na outra pergunta, de ir para Inhuma, né? Para empreender lá, sem nenhuma cliente, sem nenhum conhecimento. Então essa foi a minha primeira parceria, onde eu saí daqui da zona rural para a zona urbana com essa parceria. Entretanto, foi quando eu conheci a minha atual parceira, né? Que estamos juntas há 2 anos, Janaína. E Janaína é um instrumento de Deus. Sempre digo isso para ela, que foi Deus, porque é tipo como nós fôssemos o casal perfeito. A gente pensa do mesmo jeito, a gente sonha o mesmo sonho de crescer, de ser um profissional, somos uma profissional dedicada e crescer profissionalmente na nossa área, cada dia mais na nossa cidade. Sobre a parceria perfeita, porque eu não consigo fazer todos os procedimentos, cabelo, unhas, sobrancelhas, cílios, e eu sempre pensei e visei um espaço aonde a cliente chegaria e sairia pronta. Então, aí onde sempre nasceu a necessidade de eu ter uma parceira para juntas a gente somar e crescer profissionalmente. O crescimento do empreendedor só acontece de fato quando o próprio empreendedor passa a acreditar nos seus sonhos e na sua evolução. E com você não foi diferente. Na cidade você atende tanto as pessoas aqui da zona rural, quanto as pessoas da própria cidade. Qual é o sentimento de você ver o seu trabalho alcançar tantas pessoas assim? O sentimento que eu tenho hoje é só gratidão em poder as clientes confiarem em mim, no meu trabalho, tanto como profissional, tanto também a troca de carinho e de amizade mesmo, que hoje eu tenho tanto com as clientes que eu atendo aqui na zona rural, quanto as clientes que eu tenho na zona urbana. É só gratidão por cada uma que confia e gosta do meu trabalho, tanto o profissional quanto a própria pessoa, né, a profissional. Para se profissionalizar na área da estética, qual foi o seu maior desafio?
primeiro desafio foi sair da minha terra natal, né, que é aqui, e ir para outra cidade para poder, né, trabalhar, conseguir recursos para investir. Mas chegando lá, eu encontrei outro desafio. Como sabe, sou mãe, não tinha como eu trabalhar uma carga horária e não tinha com que deixar as crianças. Tive a oportunidade em um mercado menor, consegui um emprego, só que o salário não dava para mim custear os custos na área da estética. E foi quando eu te falei que empreendedor nasce empreendedor. Daí surgiu, eu sempre gostei muito de cozinhar, gosto de cozinhar, e eu comecei pedi à dona do mercado se eu poderia fazer salgados para nós duas. Ela disse, não, Rose, você sabe fazer? Faço para você. Daí eu comecei a fazer os salgados, fazia, levava, trabalhava para a moça do mercado e vendia os salgados. Com esse dinheiro eu juntei e eu fiz os 2 cursos, que foi de design de sobrancelha e o curso de cílios. Muitas forças que recebemos, muitas ajudas, vêm lá de trás, lá das nossas origens, lá do nosso passado. E a boa ajuda é aquela que vem da base. Você sendo a filha mais velha, criada apenas por a sua mãe e tendo que cuidar dos seus irmãos mais novos. Como foi viver essa responsabilidade desde muito cedo? Bem, Francisco, sempre foi muito desafiador, porque eu perdi meu pai muito cedo, né, aos 12 anos de idade. Então, ficou só eu e minha mãe e meu irmão, meus 2 irmãos. E isso fez com que eu sempre tivesse que ser forte, que lutar. E acredito eu que é o que me fortalece até hoje, por não desistir, em meio a tanta necessidade, em meio a tanto desafio. Sempre lutar dia por dia e sempre acreditar que a gente pode realizar todos os nossos sonhos. O quanto essa fase difícil te moldou como uma mulher forte, determinada e verdadeira que hoje você é? Sim, Francisco. Eu agradeço sempre, porque acredito eu que se não tivesse sido tudo como foi, não teria essa coragem, essa determinação que eu tenho de lutar. Eu acredito que sim. Quando o ser humano começa a entender com clareza de onde ele veio, conseguimos enxergar também com clareza onde queremos chegar. Hoje, além de empreendedora, você também está atuando na área da educação e cursando pedagogia. Como tudo isso se conecta com os teus sonhos? Bem, Francisco, os meus sonhos nunca se limitou só ao empreendedorismo. Sempre dentro de mim, sempre na minha infância, eu sempre quis ter uma graduação. Sempre me sonhei formada com aquele tubinho na mão. Nas minhas raízes, a minha avó, meu bisavô, sempre foram professores. E acredito eu que esse dom que eu tenho de estar com as pessoas, de falar, de envolver, é o que me fez, né, a entrar na área da educação. E sou muito realizada em estar nesse processo de graduação e junto eu posso empreender e posso também trabalhar como educadora. Depois de tudo isso que você viveu, eu acredito que tem alguém nos assistindo agora que está precisando ouvir de você uma mensagem de otimismo, uma mensagem motivadora de fé e esperança e perseverança. Para quem está nos assistindo agora, que está se sentindo sem oportunidade, está se sentindo sozinho e sem apoio, que mensagem você deixaria para essa pessoa através da sua história? Eu deixo para vocês o versículo de Josué, que ele anda sempre comigo, né? Seja forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus, ele nunca te abandonará. E que se Deus, você tem um sonho e ele coloca em teu coração, você pode acreditar que você vai realizar ele. Porque independente para algumas pessoas, acredito eu, não me vê como uma grande empresária, mas aonde eu saí, aonde estou, foi pela graça de Deus. E nunca desista do sonho de vocês. E já que estamos caminhando para a reta final, eu quero agradecer a Interativa TV, na pessoa de você, Francisco Santos, pela essa oportunidade de poder falar um pouco, né, da minha trajetória, da minha humilde trajetória, né, na área do empreendedorismo, e que com isso faça que outras mulheres se inspirem, que lutem, que não desistam, que não se limitem em ser apenas mulher ou dona de casa. Nós, mulheres, podemos
conseguir construir tudo que a gente quer. E é isso. Muito obrigada. Que história forte, que história linda, que história motivadora e inspiradora. Hoje nós não aprendemos e não só ouvimos acerca de empreendedorismo. Nós ouvimos e aprendemos acerca de coragem e determinação. Ouvimos e aprendemos sobre responsabilidade e fé. Uma fé que supera desafios e que motiva pessoas a seguirem em frente, olhando para os seus sonhos, sem desistir. Rosinete Dias é a prova que não importa de onde você vem, o importante é ter a determinação e a certeza de onde você quer chegar. Se essa conversa falou com você e tocou seu coração de alguma forma, compartilhe esse vídeo e faça com que ele chegue a mais pessoas. Aqui encerramos mais um episódio de uma história real e você pode ser o nosso próximo convidado. Fiquem todos com Deus, saúde e paz para todos. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.